Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, o terceiro bloco desse programa. Eu converso com o astrólogo Maurício Bernes. Maurício, muito obrigado por você ter aceitado o convite da nossa produção. Você que está aqui em Rio Branco para palestrar sobre astrologia, mas num aspecto pontual, eu diria. Pelo que foi divulgado, são decisões pessoais e a vocação profissional do indivíduo, né? Como que a astrologia ela pode reger essas coisas. E aí eu lhe pergunto, como é que eu posso definir alguma situação na minha vida tendo a astrologia como referência? É seguro? Primeiramente, eu quero ser grato também pela oportunidade de estar aqui no programa, podendo explanar a respeito da astrologia, porque existe uma imagem de astrologia, assim, mais num sentido mais místico, esotérico e tal. Mas tem uma astrologia que é de natureza mais científica, por assim dizer, né? Onde existem medidas mais concretas, não de causa e efeito, né? Dizer que os astros causam alguma coisa nas pessoas, mas é uma régua de medida, como se fosse um GPS, né, que não é o mapa, não é a cidade, mas indica os caminhos que a pessoa pode seguir. Então, o uso da astrologia para efeito de escolha profissional e de decisões pessoais, ela foi bastante pesquisada na própria Sorbonne, na universidade, né, na França, com estatísticas assim muito fortes de determinados posicionamentos nos mapas astrológicos, né, que são os mapas do céu nos momentos de nascimento das pessoas, e com indicações assim de estatísticas da ordem de uma possibilidade assim de 1 em 5 milhões, por exemplo, de uma pessoa ter uma configuração e não escolher uma área profissional que não seja ligada àquela simbologia daquele astro que estava em apogeu, que a gente diz, dentro do mapa. Agora, como que eu posso ter segurança de uma decisão? O que eu tenho que fazer para poder ter uma orientação segura em relação à escolha profissional, por exemplo? Então, porque cada pessoa, quando nasce, o mapa astrológico da pessoa é como se fosse o DNA, o mapa de DNA. Quando ela nasce, a gente calcula aquele momento, né, do nascimento. E o desenrolar dos ciclos planetários é que estão associados ao desenvolvimento da vida da pessoa. Então, conforme aquela configuração, existem as inclinações mais favoráveis para a pessoa seguir profissionalmente e no sentido geral da vida, né? Porque reflete a estrutura psíquica da pessoa, e facilidades, dificuldades, né? Então, o Maurício, e quando a pessoa resolve dar um cavalo de pau na vida? E aí, o camarada está com 45 anos, 48, 50... E aí ele resolve dar um cavalo de pau na vida dele? Olha, tem um ciclo que é por volta dos 44, aí tem uma aproximação para mais e para menos, onde é frequente esse cavalo de pau. É por um ciclo do planeta que é Urano, e ele promove exatamente mudanças radicais. Então, se a pessoa está num momento assim, que ela não está seguindo, vamos dizer, a natureza dela, está numa insatisfação, né, ela vira. Se ela tiver, naturalmente, um perfil psicológico e a coragem de fazer o movimento, aí ela vira. Então, quer dizer, se o camarada fingiu até os 44, 45, até os 50 anos, vamos lá. E aí chega nessa hora, ele resolve comprar uma motoca, começa a se tatuar, coloca um brinco, faz... Tem alguns que fazem isso, exatamente. É um processo de libertação. Então a pessoa se liberta, às vezes, de estruturas que ele mesmo assumir a sexualidade, por exemplo. Por exemplo, assumir outros posicionamentos na vida, ele se sente mais livre, mas é uma busca por uma autonomia, que é natural, são ciclos, né? A astrologia estuda ciclos. Então você tem a formação da personalidade a cada 7 anos, é bem definido, até os 7 anos, dos 7 aos 14, isso vai até os 28, 29. Dali para frente começa um novo, vamos dizer, um novo ciclo, novamente de 30 anos. E aí, cada momento, a pessoa vai se movimentando, né? Desde que haja também um autoconhecimento. É que tem gente que passa a vida toda... Pois é. Então, isso que... Porque, às vezes, fica a impressão, assim, de que
nós estamos querendo teorizar algo que é fruto do próprio amadurecimento do ser humano, não? Mas é isso que a astrologia faz. Ela estuda a natureza e correlaciona os ciclos da natureza com o movimento cósmico, é uma medida matemática, com o desenvolvimento das pessoas. É isso que a gente faz, entende? Não é uma perspectiva de intervenção, é uma perspectiva de avaliação. Né? O Jung dizia sincronicidade. Então, ao mesmo tempo que acontece o movimento dentro da pessoa, tem o movimento celeste. Então, não é uma relação de causa e efeito, é uma medida. Né? Igual eu dei o exemplo do GPS, né? Certo. Tem um exemplo mais moderno. É o sistema operacional. Você citou a Universidade de Sorbonne, na França, e aí me faz refletir a seguinte situação. Por que a astrologia, se ela é algo que busca essa exatidão no seu método, por que ela encontra tanta resistência no universo acadêmico? Por duas razões. A primeira, pela razão que ela foi, vamos dizer, retirada. Ela foi retirada por princípios mais religiosos, antigamente dentro da Igreja Católica, que comandava também as universidades, há 3, 4 séculos atrás, né? Porque fazia parte de todos os estudos a astrologia, inclusive da teologia. Para ser padre, inclusive, tinha que estudar astrologia também. E aí eles decidiram que não havia uma relação de influência dos astros com a alma humana, mas que mantinha-se a perspectiva da influência, vamos dizer, no âmbito material. Então foi sendo excluída por aí. Depois, mais modernamente, por uma falta de recursos e de estudos, eu falei da Sorbonne porque teve um pesquisador que conseguiu, vamos dizer, reverbas e coisas, e fazer a pesquisa lá. Mas ela fere um princípio básico. Metodológico, digamos assim. Não é nem tanto metodológico, conceitual, entende? Cartesiano. Hoje, com a física quântica, com o advento de uma abertura de uma visão menos determinista, começa a abrir um novo espaço para que ela retorne à universidade. Tem até uma frase do Jung, exatamente isso, né? Dizendo que há 300 anos, né, se distanciou da universidade e agora volta a se aproximar. Mas ainda tem uma resistência, que é o princípio do livre-arbítrio. Que as pessoas que, ao desconhecerem a astrologia, acham que ela fere o princípio do livre-arbítrio. E ela não fere. Porque se eu planto uma semente de maçã, ela vai dar um pé de uma outra maçã. dimensão. Uma outra dimensão. Bom, aí os meios de comunicação de massa, não sei, pode ser uma leitura equivocada, mas os meios de comunicação de massa acabaram entrando assim, como a gente diz aqui no Acre, com força, e veio vulgarizando. Porque quando se fala em astrologia, o que a imagem que nós temos é do quê? Daquela leitura diária dos signos nos jornais, né? Do horóscopo, exatamente. Em que isso te atrapalha? Durante um tempo me atrapalha. Só te interrompendo, porque a produção daquele horóscopo ali, você não imagina como alguns foram feitos. Eu imagino, eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu tinha 17 anos, eu fui me trabalhar com contato de publicidade que tinha antigamente, né? Eu sou mais velho um pouco. E aí um dia eu estava lá e precisava fazer o horóscopo da rádio, que vendia. Faz aí, eu fiz. Olha só. Né? Então você era contribuiu assim, eu contribuí também, já tem minha parte. Mas é o seguinte, depois da pesquisa no Google de interesse por elementos sexuais, vem a astrologia. É mesmo? Então é uma coisa que os veículos de mídia, eles colocam, porque dá audiência. Uma vez eu fui alvo de uma reportagem de uma revista, e o cara declarou isso mesmo. Ele falou, olha, esse período do ano, e quase todo ano acontece, tá? Chega no final do ano, aquele período de Natal, Ano Novo, não tem notícia. Né? A política parou, aí entra a astrologia, aí entra a previsão do ano, aí é o espaço. Né? Então a mídia tem um benefício porque as pessoas gostam. Maurício, nosso tempo já acabou. Eu queria que você convidasse as pessoas para o encontro a palestra que você vai dar. Onde que vai acontecer? No Teatro Plácido de Castro, dia 12, né, que é amanhã. Dia 12, amanhã. Às 20 horas. Às 8 horas da noite, no Teatro Plácido de Castro, palestra com Maurício Berni, astrólogo, que vai falar a respeito da relação entre a astrologia e as decisões profissionais e as vocações, é isso? Obrigado pela sua vinda, Maurício. Prazer recebê-lo aqui. Lembrando que esse terceiro bloco
no Gazeta Entrevista, um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Gazeta Entrevista volta amanhã.